fantasias surgissem. Cenas, um lado, amigos, festas felizes e falatório, os risos, a cervejinha. Aí a cena se alterava. Ele sozinho, sala. Certeza que ninguém estava se lembrando. Naquela festa feliz, quem se lembraria? Quem se lembraria? E aí a tristeza entrava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se, a turma, encontrar alegria, festa. Vestia-se, saía, ia à festa. Mas festa, ele percebia que as festas reais não são iguais festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas, solidão, sua solidão. A noite estava perdida. Muito obrigado, Isa. Só lembrando para vocês, pessoal, eu estou gravando a aula, tá? Para depois eu ver se eu consigo compartilhar com outros colegas. Muito obrigado pela sua participação, Isa. Agora, olhando esse texto que a Isa leu, o que vocês acham que está faltando? Normal a leitura? Fez sentido para vocês? O que falta? Não. Levanta a mão se quiser responder, eu vou habilitar, tá? O que está faltando no texto? Mari, vou ativar. Está faltando a junção das palavras para tornar o texto mais compreensivo. Isso mesmo, parabéns, Mari, é isso mesmo, falta a junção das palavras. Vamos ver se agora fica melhor? Agora, Mari, lê para nós o texto com essa junção das palavras que você falou. Lei, pode começar? Uhum. A noite chegou, o trabalho acabou, é hora de voltar para casa. Lar doce lar. Mas a casa está escura, a televisão apagada e tudo é silêncio. Ninguém para abrir a porta, ninguém a espera. Você está só, vem a tristeza da solidão. O que mais você deseja é não estar em solidão, mas deixa que eu lhe diga. Sua tristeza não vem da solidão, vem das fantasias que surgem na solidão. Lembro-me de um jovem que amava a solidão, ficar sozinho, ler, ouvir músicas. Assim, aos sábados, ele se preparava para uma noite de solidão, feliz. Mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas de um lado, amigos em festas felizes, em meio falatório. Os riscos, a cervejinha. Aí a cena se alterava. Ele sozinho naquela sala. Com certeza, ninguém estava se lembrando dele, naquela festa feliz. Quem se lembra dele? E aí a tristeza estava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se com a turma para encontrar a alegria da festa. Vestia-se, saía, ia para a festa. Mas como na festa, ele não percebia que as festas reais não são iguais às festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas de sua solidão. A noite estava perdida. Obrigado, Mari. E agora? O texto mudou, gente? Ficou diferente? Uhum. Ficou mais fácil? É, né? Mudou. Bastante, Ficou mais né? fácil. Uhum. Por causa do quê? Das As palavras palavras. que agora estão no lugar. Uhum. As palavras que agora estão no lugar, essas palavras em vermelho, né? É. Muito bem. Então, pessoal, essas palavrinhas que todo mundo usa, a gente só não sabe o nome, se chama preposição. O que é preposição? É uma palavrinha que liga a outras, de modo que a ideia fique completa. Então, eu digo assim, ninguém abrir a porta. Está faltando uma palavrinha para ligar ninguém com abrir. A palavrinha é para. Então, essas são as preposições.
Até aqui tudo bem? Tudo. Maravilha. Vou dar um exemplo de algumas preposições. Vocês não precisam gravar porque ninguém grava a preposição, né? Isso aí é muito chato, mas é importante vocês saberem quais são. Então, nós temos aqui. André, lê para mim essas preposições aqui que nós temos. Tá bom, a, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, por, sem, tras, sob, sobre. Obrigado, André. Então, essas são palavrinhas que são preposições. Elas sempre se metem, por assim dizer, no meio de outra palavra para ligar palavrinhas e dar um sentido completo à frase. Observação. Quando duas ou mais palavras se juntam e elas têm o valor de preposição, nós temos um nome um pouquinho diferente, locução prepositiva. Vou dar um exemplo aqui no texto. Em meio ao. Aqui eu tenho uma locução prepositiva, porque eu tenho mais de duas palavrinhas que se ligam e elas têm um sentido de proposição. Quer ver como isso é real? Por exemplo, eu leio assim, de um lado, amigos em festas felizes. Em, e tiro o meio, em ao falatório. Em e ao são preposições. Mas para elas terem um valor de preposição, elas precisam dessa palavrinha aqui do meio, meio, que não é uma preposição, mas ela tem um valor de preposição quando junta com outras. Então, aqui eu tenho uma locução prepositiva. Pode ver que é mais de uma palavra. Olha a diferença para essas outras. Uma. Aqui eu tenho 3 palavras, mas o sentido de preposição. Então, eu tenho uma locução prepositiva. Ficou claro, pessoal? Sim. Ficou. Beleza. Às vezes, a preposição, pessoal, ela se une a outra palavra, resultando em outra forma. Vou dar um exemplo. A mais o, juntando dá ão. A mais os, dá ãos. A mais onde, aonde. De mais o, dá do. De mais esta, dá desta. Em mais o, eu tenho no. Em mais um, eu tenho num. E em mais isso, eu tenho nisso. Essa junção de duas palavrinhas que se unem, formando uma preposição, se chama contração. Então, eu estou contraindo duas palavras em uma, com valor de preposição. Então, aí eu tenho uma contração. No texto aqui, vamos ver se a gente tem algum exemplo. Dele é a junção de de mais ele. Eu tenho uma contração. Naquela, a junção de a mais aquela. Em é a junção de e mais, nesse caso, em é e mais no, se eu não me engano. Aqui, a mais o, eu tenho aos. Na, em mais a, na. Contração. Tudo bem? Tudo. É uma preposição em que eu uno duas palavras, resultando em outra forma. Então, eu posso dizer em e eu posso dizer a. Agora, se eu dizer em mais a, se eu juntar, eu tenho na. Mudou a forma, mas é uma proposição por contração. Muito bem. Natália está chegando aí, seja bem-vinda. Natália, primeira aula que chega aí com a gente. Muito bem, seja bem-vinda, Natália. Está ouvindo a gente? Nath? Bom, vamos continuar. Se a Nath estiver aí, daqui a pouco ela vai dar um oi, né? Para dizer que está ouvindo aí a gente. Vou desativar o seu som um pouquinho, Natália. Era bom se você conseguisse abrir o vídeo, se você conseguir. Ou se não, usa o chat para se comunicar, tá bom? Vamos lá. Áudio está desativado. André, vou desativar o seu também. Bela, vou desativar um pouquinho. Mari também. Atenção!
Uma mesma preposição, ela pode ter sentidos diferentes da forma como ela é utilizada. O que isso quer dizer, professor? Vou dar um exemplo. Sentidos e os exemplos. Uma preposição, ela pode ter o sentido de matéria. É bem fácil. Eu digo urso de pelúcia. A preposição é de. O sentido da preposição é matéria. Por quê? Eu estou dizendo aqui de que material o urso é formado. Pelúcia. Então, de aqui, a preposição de, ela tem um sentido de matéria. Agora, se eu olhar aqui embaixo ó, e usar a mesma preposição de nessa frase, tem um prazo de 10 dias. Nesse caso, eu estou falando sentido de tempo. Não é mais de matéria. Percebeu? Professor? Vamos supor, eu digo, seja bem-vinda, Pamela. Eu digo assim, esse livro é do professor. Do aqui é uma preposição. O sentido é de posse. Me pertence. Aí eu digo, o cãozinho morreu de fome. O de aqui, que é uma preposição, é o motivo pelo qual ele morreu. Então, causa motivo. O sentido da preposição. Eu leio para me tornar uma pessoa sábia. Para é uma preposição. Sentido de finalidade. Eu leio com o objetivo, com a finalidade de me tornar uma pessoa sábia. Bom, papai me abraçou com carinho. Com, aqui é preposição. O sentido é o modo como papai me abraçou. Ele se feriu com o lápis. Aqui a mesma preposição com, mas o sentido é outro. É o sentido de instrumento. Ele usou um lápis, assim como eu poderia dizer, ele se feriu com a faca. Qual foi o instrumento? A faca. Então, a intenção, preposições iguais, intenções diferentes. Adoro jogar com meus amigos. O com aqui agora ó, tem um sentido diferente desses dois. O sentido é de companhia, com a presença dos meus amigos. Passarei minhas férias em Fortaleza. Em tem o sentido de lugar. Ok? Devemos protestar contra a violência. É sentido oposto, contrário. O contrário à violência. Conversamos sobre você. Então, aqui nós temos a preposição sobre. É o assunto. O assunto foi você. A notícia foi divulgada pela televisão. A preposição tem o sentido de meio. O meio utilizado foi a televisão. Podia ser pelo rádio, pela internet. Então, preposições podem ter sentidos diferentes de acordo com a forma, com o texto que ela é usada. Tudo bem até aqui? Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Olha um exemplo aqui. Urso de pelúcia. A preposição é de. Pergunto para vocês, qual é a finalidade do de no urso de pelúcia? Quem pode aí me responder? Qual é o sentido? Isa? Para. Peraí, ativa, por favor, seu áudio. Isso, pode falar. Se não tivesse o D, não ia saber, tipo assim, se ele é de pelúcia ou não. Ele explica o que ele é. Muito bem. Então, o sentido é o quê? Olhando aí o quadro, o sentido que representa, Isa? Ele especifica o que ele é. Então, qual é a opção aqui nesse quadro à esquerda? Matéria. Muito bem, matéria. É isso mesmo. Obrigado, Isa. Então, é um exemplo De aí. nada. Bom, vamos continuar. Aqui eu tenho uma frase. É com energia que construímos um grande futuro. É uma frase. Eu quero que vocês me digam qual é a preposição aqui. Primeira coisa. Quem pode me dizer a preposição nessa frase?
Uma Professor. palavra só é preposição. Qual é? Professor, Oi, eu não tô conseguindo entender, professor. Você pode me explicar melhor? quem tá falando? Sou eu, Natan, professor. Natan, você chegou agora, né, Natan? Sim. Entendi. Eu acho que é. Então, Natan, assim, o que você não está conseguindo entender? Eu preciso saber exatamente, porque Então, aí eu sobre o consigo te assunto, ajudar. professor. Hã? Eu não tô conseguindo entender sobre o assunto que está sendo tratado aqui. Então, é porque você entrou atrasado, Natan, é por isso. Nós estamos falando sobre preposição, Natan. Ó, a aula ela já está acontecendo há uns 15 minutos. Então, aí é natural que você tenha essa dificuldade. Mas nós estamos falando sobre preposição. Se você continuar ouvindo um pouquinho mais, você vai entender, tá bom? Uhum. O Então, senhor tá me escutando melhor? Bom? Ou, tipo, tá me escutando bom? tô, Natan. Então agora, ó, faz assim, ó, Natan. Vamos escutar um pouquinho, aí daqui a pouco a gente tira a dúvida, tá bom? Tá. Ok. Então, voltando aqui, pessoal, eu tenho a frase: é com energia que construímos um grande futuro. Me digam, qual é a preposição? André. Obrigado. Eu acho que é com. A Isa acha que é com, empatou aqui. Mais alguém para desempatar? Construímos? Não. Mais alguém? Qual é a preposição? Eu acho que é com também. Muito bem, Mariana desempatou. Então a preposição é com. Tenta ler agora a frase sem a palavra com. Mariana, Oi. lê para mim sem a palavra com. É a energia que construímos um grande futuro. Faz sentido? Não. Não, né? Precisa da palavrinha com para ligar a frase e dar sentido a ela. Então, isso é uma preposição para o Natan que está chegando agora. É com energia que construímos um grande futuro. Então, encontramos agora a preposição. Agora, qual é o sentido na frase da palavra com? Quem pode me dizer, olhando a tabela? Com tem que sentido, olhando aqui para a esquerda da tabela? É sentido de matéria, de posse, de causa? Qual é o sentido? Posse. Posse. De posse, André? Uhum. Mas nós vimos que posse, André, nós temos aqui a frase: esse livro é do professor. Então, a preposição de eu posso usar com posse, André. Agora, a preposição com, não. Pensa um pouquinho melhor. Qual é o sentido? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer na frase? Professor, eu vou ir na frase de... O senhor pode descer mais um pouquinho? Só Lá um naquela minutinho. parte lá? Só um minutinho só, peraí. Então, a Certo. frase é com energia que construímos um grande futuro. E aí eu perguntei para vocês, a palavrinha com, ela tem que sentido na frase? É com energia que construímos um grande futuro. Qual seria o sentido? Eu vou ir na origem. Ô Natan, você está simplesmente chutando ou você está raciocinando? Eu vou afirmar. Origem. Beleza. Então vamos lá. Natan, olha a frase que está do lado de origem. Lê para mim. Meus amigos são de São Paulo. Ah, Isso. não, eu vou... Não, Tá calma, errado. Natan, calma, Natan. Calma. Você está acelerando e está bagunçando tudo. Vvamos Deus raciocinar, santo, Deus amado. Natan. Você está muito rápido. Calma. Eu tenho a Certo. frase: meus amigos são de São Paulo. Qual é a preposição nessa frase, Natan? Tá grifada. De. De, muito bem. O que de tem a ver com, Natan? Não faço a mínima ideia, professor. É porque não tem nada a ver. Então, percebeu, Natan?
na realidade, você não pensou. Então, com não pode ser de origem. Porque a palavra que eu uso para origem é de. Percebeu? Percebi. Beleza. Então, vamos mais uma chance aí, pessoal. Com. Ah, tá. Calma, Natan. Agora calma. Relaxa. Ufa, ó. Respira. E dá oportunidade para os amigos pensar. Pessoal, a palavra com, que sentido eu uso? Levante a mão alguém aí para me chegar. Qual é o sentido? Não entenderam, é isso? Quer falar, Isa? Vou ativar. Ô, professor, eu tô em dúvida de 3. Pois, Aí eu tô pensando. Beleza, então me fala as 3. Finalidade, Beleza, vamos ver finalidade. Companhia. Vamos começar a finalidade. Olha a frase que eu uso. Eu leio para me tornar uma pessoa sábia. A preposição é para, não com, que eu uso para finalidade. Então não pode ser. Próxima. Instrumento. Instrumento. Instrumento, eu tenho a frase ele se feriu com o lápis. Usa a preposição com. Beleza. Mas eu estou falando... Ai, Deus. Desculpa, gente. Eu estou falando de instrumento. Lápis, faca, martelo. Então, o texto fala: é com energia que construímos um grande futuro. Energia é instrumento? Não. Não pode ser, então. Próxima, Isa. Companhia. Lê a frase aí, por favor. Adoro jogar com meus amigos. Isso, na companhia dos meus amigos. Vamos voltar para a frase lá. É com energia que construímos um grande futuro. Então, qual deve ser o sentido? Vamos lá, Mari. Professor, eu estou em dúvida, mas eu acho que é modo. Modo. O modo como a gente constrói um grande futuro. Tá certo. Tá certo. Então, pessoal, nesse caso aqui, o sentido da palavra com é modo, a maneira. Eu posso trocar aqui ecoenergia ou é a maneira que construímos um grande futuro. Então, nesse caso, a intenção de com, a intenção é de modo. Tudo bem? Sim. Beleza. Vamos ver se vocês sabem responder agora. Eu tenho aqui algumas frases e eu quero que vocês identifiquem os valores das preposições. Ou seja, eu quero que você me diga que sentido ela tem no texto. Cada texto vai variar. Por exemplo, vou à escola todos os dias. Eu tenho a preposição a, ligada à palavra escola. Então, qual é o sentido da preposição a? Neste caso aqui, vou à escola. Professor, eu vou em tempo. Tempo? Por quê? Porque Tem eu acho alguma que o palavra caso que tem- indique tempo? Professor, Oi, eu posso falar? pode. Eu acho que é lugar. Muito bom, André.
Por quê? Porque a escola não é lugar? Sim ou não? Sim. Então, Sim. o sentido dessa preposição, vou a um lugar, a escola. Muito bem, André. Primeira. Segunda, a biblioteca fica a 2 quadras da minha casa. E agora, me diga qual é o sentido da preposição da, que inclusive é uma contração, de mais a. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida aqui. Então, proposição é tipo você especificar aquela coisa? Natan, preposição é uma palavrinha que liga a outras para dar sentido, tá? Agora a gente vai voltar pro ponto em questão e aí depois você vai rever a matéria, tá bom? Vamos lá. Certo. Então, qual é o sentido? Até me perdi, provavelmente vocês também. Então, Nossa, eu tenho tá bom. a frase, a biblioteca fica a 2 quadras da minha casa. Da tem sentido de quê? Dá. Oh, meu Deus do céu, hein? Vamos ver. Pera aí, professor, deixa eu pensar um pouco aqui. O tempo já vai acabar, a aula falta 7 minutos, pessoal. E eu ainda tenho que destacar outras coisas com vocês. Olha, o quadro está aqui. Você precisa examinar o quadro e ver o sentido de da minha casa. Lugar também? Não, nesse caso não. Eu acho que eu vou em posse. Muito bem, Nathan. Dessa vez você acertou com louvor. Olha o exemplo aqui. Esse livro é do professor, da minha casa. É sentido de posse. Muito Tá bom. vendo, professor? Se a gente pensar, a gente consegue raciocinar. Isso. Aí, mano, aí... É porque, em geral, você não estava pensando muito. Agora você pensou. Parabéns. Vamos agora, desativem aí os microfones e vamos para a próxima. Gostaria de ir com você ao cinema. Com aqui transmite o sentido de quê? É fácil. Se eu vou com alguém, a ideia é o quê? Vamos, pessoal, vamos. Eu acho que é companhia. Muito bem, Isa. Companhia, isso mesmo. Então, sentido de companhia. A árvore foi cortada com um machado antigo. Olha, repare que a palavra é a mesma, mas o sentido agora é outro. Com um machado. Veja sempre a palavra que vem depois, para você entender o sentido. E agora? Com tem sentido de quê? Instrumento. Muito bom, André. Exatamente. Vamos para a próxima. O avião veio de Fortaleza. Olha a palavrinha que vem depois. Agora o sentido Lugar. de é de quê? Lugar. Muito bom. Lugar. Agora vocês estão pegando Lugar. a ideia. Agora, a criança estava tremendo de medo. Mudou agora. O de, depois dele vem o medo. Não é o mesmo sentido do que a frase anterior. De medo. Me diga aí qual é agora a intenção. Vamos ver. Deixa eu ver. Causa? Causa, motivo. O motivo de ela estar com tremendo era o medo. Muito bom. O professor estará aqui em 10 minutos. Olha o que vem depois. 10 minutos. Tempo. Tempo. Muito bom, Mariana. As lojas foram decoradas para o Natal. Olha, o Natal vem depois. E agora esse para. Tem sentido de quê? Origem. Não, é a mesma coisa que eu dizer objetivo. Ó, Finalidade? finalidade e objetivo. Foi decorada com objetivo a finalidade para o Natal. E por último, os professores viajaram para São Paulo. Olha a palavrinha que vem depois. Agora o para tem o mesmo sentido do que na letra H? Não. Tem o mesmo sentido? Não. Não. Aqui não é o objetivo, aqui é o quê? São Paulo é o quê? Lugar. 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 Então, objetivo lugar.
Perceberam, pessoal, então, a intenção e o objetivo das preposições? Sim, professor. Entendeu? Entendeu? Bom, que maravilha. Sim. Excelente. Então, essa aula Entendi. vai gravar. Eu vou agora terminar o compartilhamento com vocês. E aí, nós vamos voltar rapidinho, que já está acabando, falta 4 minutos. Nós voltaremos para a próxima aula, que aí a gente vai para a apostila, tá bom? Para explicar para vocês o que a gente vai fazer. Rapidinho, aí a gente já finaliza. E aí, pessoal, já peguem as apostilas de vocês, arrumem-se aí na página 37, tudo bem? Peraí, professor, já volto. Tudo bem. Tá. Então, pessoal, já voltamos já. Eu vou interromper essa aula porque eu vou ter que começar uma outra que o tempo já vai acabar. Aí eu já mando para vocês o link. Tudo bem? Tá bom. Então Tá bom. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.